Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Olha, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, comemora-se o dia de Santa Celidônia, São Geraldo de Aurillac, São Venâncio e Bem-aventurada Alexandrina de Balazar. Estamos na 28ª semana do tempo comum. A fase da lua é cheia. Estão se passando 286 dias do ano, faltando 79 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22. Outubro é o 10º mês do ano, tem 31 dias, é o mês consagrado ao Rosário e às missões. É o mês das crianças, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, comemorado no dia 12, mês do professor, dia 15, do médico, dia 18, da aviação brasileira, 23, do balconista, dia 30, e nós estamos ainda na Semana da Criança. Tem outras comemorações? Deixa eu ver. É Dia Internacional para a Redução de Desastres, Dia Mundial da Trombose, Dia Mundial da Visão, Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Agora vamos falar sobre eleições 2022. É importante nós tratarmos desta questão das eleições, porque é o nosso país que está em jogo, o futuro do nosso país. Né? Tem gente que às vezes não liga, acha que tudo é a mesma coisa. Não, não é não. Tem grupos aí que querem implantar o marxismo no nosso país, o comunismo. Tem grupo que quer acabar com a família, quer vigorar o aborto, é a favor de invasão de terra. Meu Deus, nós temos que ter consciência de que não é tudo a mesma coisa, não. Sejam sensatos, seus eleitores. Esses eleitores que votam qualquer coisa, votam fazendo pilhéria. Pelo amor de Deus, isso não é responsabilidade com sua nação, não. Com seu país, com seus filhos, seus irmãos, sua mãe. Vamos à coisa séria, então? A eleições 2022. Aliado de Bolsonaro, Gustavo Gayer é eleito deputado federal. O professor e youtuber Gustavo Gayer foi eleito deputado federal pelo estado de Goiás nas eleições de 2022, no dia 2 de outubro de 2022, domingo. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Gayer disputou pelo mesmo partido dele, o PL, o Partido Liberal. Seu nome completo é Gustavo Gayer Machado de Araújo, nascido em 13 de abril de 1981, na capital, Goiânia. Gayer é casado com Etienne, tem 2 filhos, é professor e empresário, dono de escola de ensino do idioma inglês e possui curso superior incompleto. Ele obteve 200.586 votos, uma expressiva votação, sendo o segundo mais votado no estado goiano, com o número de candidatura 2210. O canal do YouTube, que leva o seu nome, tem 1.060.000 inscritos. Seus comentários no endereço eletrônico são muito lúcidos, sensatos e coerentes. Parabéns, porque eu acompanho periodicamente o canal do YouTube do futuro deputado federal Gustavo Gayer. Agora olha essa notícia. Estudantes, divulgado o cronograma de atividades escolares para 2023 em Colatina, hein? A Secretaria Municipal de Educação de Colatina divulgou o cronograma da chamada pública escolar para o ano letivo de 2023. O calendário da chamada escolar contempla as modalidades educação infantil, educação fundamental, em tempo integral, infantil e fundamental, e educação de jovens e adultos, a EJA, em 87 unidades escolares, sendo 33 rurais e 54 urbanas. Todas as informações estão disponíveis na portaria número 035 da Secretaria. Olha, a primeira etapa do cronograma inicia-se no dia 18 de outubro, com a solicitação de rematrícula por meio do portal do estudante ou na unidade de ensino, até o dia 25 de outubro. Já entre os dias 7 e 16 de novembro, será o período para cadastro de novas matrículas. No dia 1º de dezembro,
será divulgado o resultado do cadastro de matrículas por SMS e no portal responsável, informando a alocação do aluno. Olha, essa notícia completa está no meu resumo de notícias do dia 13 de outubro de 2022, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. E agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna, edição de quarta-feira, 12 de outubro de 2022. É o único jornal que circula de forma impressa no Espírito Santo. Isso é importante a gente citar isso, informar a população, porque tem muitas pessoas que ainda gostam, apreciam o periódico impresso. Violência e medo em ataque do tráfico no Espírito Santo. Minha Nossa Senhora, o que é isso que aconteceu, hein? Na Grande Vitória, no Espírito Santo. O que foi isso na terça-feira, dia 11 de outubro? Ao menos 7 ônibus e um veículo da Rede Tribuna foram alvos de criminosos após a morte de segurança do chefe do tráfico de drogas durante o confronto com a Polícia Militar em Vitória. Bombeiro apaga chamas em ônibus que foi atacado na Enseada do Suá no fim da tarde, quando passageiros voltavam do trabalho. Uma legenda de fotografia de A Tribuna. Ônibus foram queimados na capital e também na Serra. Carro da TV Tribuna incendiado, está na capa do jornal também. Se eles reagirem, vão para o DML, disse o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caos. Ele deu esse recado para os criminosos que quiserem enfrentar a polícia. Tem que ser duro com criminosos, meu Deus do céu, 7 ônibus incendiados e um veículo da TV Tribuna. Puxa vida, a capa do jornal praticamente só fala desse assunto na edição de quarta-feira, 12 de outubro. Outras manchetes: caderno do Enem de História e Geografia na página 6 e no suplemento especial. Fim de semana no China Park com tudo pago. Nesta edição, cupom para concorrer a pacotes completos. Eu vou falar mais sobre essa violência urbana na Grande Vitória. Ataque a 7 ônibus deixa prejuízo de 3 milhões e meio, segundo o site Tribuna Online. O impacto financeiro após ataques de criminosos a ônibus no Espírito Santo será alto, em torno de 3 milhões e meio de reais. Foram incendiados 7 coletivos e cada um custa cerca de 580 mil reais. O prejuízo recai sobre todo o sistema, principalmente nas empresas, com reflexo na população. A GV Bus informa que de 2004 a 2022, 83 ônibus do sistema Transcol foram destruídos por malfeitores. Isso representa 48 milhões de reais para os cofres públicos. Os suspeitos de atear fogo foram presos pela polícia. Minha Nossa Senhora, terror, né, na Grande Vitória. Futebol, Palmeiras mais líder do que nunca. O líder Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense em Goiânia pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A na última segunda-feira, dia 10. Com o resultado, o Verdão soma 67 pontos, 10 a mais que o Internacional, o vice-líder, que tem 57 pontos. Padre José Valdeci Romão pede que fiéis não votem em quem é a favor do aborto. O católico não pode ser a favor do aborto. O cristão não pode, disse o padre. Então, uma bela homilia foi proferida pelo padre José Valdeci Romão na Igreja da Comunidade Católica do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, durante a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, na quarta-feira, 12 de outubro de 2022, às 7 horas. Em termos práticos, o sacerdote alertou a população quanto às eleições 2022, que ainda terão o segundo turno. Ele recomendou especificamente
que os fiéis não votem em candidatos que defendem o aborto, pois o cristão é a favor da vida desde a sua concepção. Ele pediu que Nossa Senhora interceda junto ao seu Filho Jesus para que transforme o nosso país, nos traga a paz, transformando a discórdia em concórdia, acabando com a violência, e ainda para que vá para longe do Brasil a ameaça contra a família e contra a vida. Que aqueles que são contra a vida não vençam, reforçou. E finalizando, expressou o desejo de que o nosso país não seja governado por tiranos, defensores do aborto e defensores da destruição da família. Nós amamos e preservamos a família como dom e dádiva de Deus. Que o nosso compromisso com a família se expresse também no nosso gesto de cidadania na eleição. Não vamos votar em quem é a favor de aborto, né? De ideologia de gênero, pessoas que são contra a nossa família, pai, mãe e filho. Notas curtas. Anunciada a redução do valor do gás natural, hein? A Petrobras informou nova redução no valor do gás natural. A queda média é de 5% em relação ao último trimestre. O novo preço passará a vigorar a partir do dia 1º de novembro. Empréstimos para beneficiários do Auxílio Brasil. Os bancos já podem fazer o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e BPC. Segundo informações do governo federal, os juros máximos são de 3,5% ao mês. Menos inflação. O mercado financeiro já reduziu suas projeções para a inflação brasileira para o ano de 2022. O percentual caiu de 5,74% para 5,71%. E nesta quinta-feira tem sorteio. Tem sorteio da Mega Sena. Seria na quarta, mas como foi feriado, né? Então na quarta não teve sorteio. Vamos ter sorteio então nesta quinta, de uma forma não normal. Mega Sena acumula e vai a 17 milhões. Sorteio será nesta quinta-feira. O concurso 2527 da Mega Sena, realizado no último sábado em São Paulo, não teve acertador nas 6 dezenas. Os números sorteados foram 08, 19, 29, 38, 48 e 56. O próximo concurso, 2528, será nesta quinta, dia 13 de outubro de 2022, com estimativa de prêmio de 17 milhões de reais. A quina do último concurso paga aos acertadores mais de R$ 40.700. Já a quadra paga R$ 1.114. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas desta quinta-feira, em qualquer lotérica do país ou no portal da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Olha, vamos aos indicadores da economia brasileira. Salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, mais uma queda. Estava em mais de 8%, caiu para 7,17% nos últimos 12 meses. Parabéns ao governo federal pelas belíssimas medidas que baixaram a inflação. Vamos agora à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, aqui no Espírito Santo. O café arábica bebida dura fechou na terça-feira, dia 11 de outubro, cotado a R$ 1.162 a saca de 60 quilos. O arábica bebida Rio, R$ 980. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 657. Mercado financeiro em São Paulo, também no fechamento na terça-feira, dia 11, o dólar teve alta de 1,5%, cotado a R$ 5,27, influenciado pelo mercado externo.
A Bolsa de Valores B3 teve baixa de 0,9%, totalizando 114.827 pontos. A conta de telefone já veio, né, para pagamento no início deste mês, já veio com redução devido àquela medida federal do governo do presidente Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, que reduziu o nível do ICMS cobrado pelos estados. Então, olha, eu tenho uma conta, uma das minhas contas houve redução de R$10. Não, em uma das contas, tem várias contas aqui, né? Mas uma delas eu tive a redução aqui de R$10. Parabéns ao governo do presidente Bolsonaro por essa medida e parabéns ao Congresso, aqueles que votaram por essa redução, né? Porque foi importante para a população brasileira. Caiu então a conta da internet e do telefone celular. Agora temos aqui ajuda federal, hein? Pagamento de auxílios caminhoneiro e taxista será antecipado para o dia 18. Atenção, caminhoneiros e taxistas. O Ministério do Trabalho e Previdência vai antecipar para 18 de outubro o pagamento da parcela de R$1.000 do auxílio caminhoneiro e auxílio taxista. Este será o quarto lote de pagamento liberado, segundo informou o repórter Dimas Soldi da TV Brasil, a qual eu sintonizei. A nova data faz parte de uma reprogramação no calendário dos benefícios que poderá permitir a liberação de uma parcela extra aos taxistas ainda no mês de dezembro de 2022. Olha aí, pode ter parcela a mais. A possibilidade será avaliada depois que for realizado o balanço do pagamento dos auxílios. O prazo para que profissionais enviem declarações pelo DataPrev e a fim de receber o valor do quarto lote foi encerrado, no dia 9, mas quem quiser receber no quinto lote, a ser creditado em 19 de novembro, tem até o dia 7 de novembro para enviar a declaração. Então tem tempo ainda. Nota econômica, gasolina a R$ 4,69 nos postos de combustíveis de Baunilha, em Colatina e João Neiva. Olha só, os postos Baunilha e João Neiva, em Colatina e João Neiva, respectivamente, estão comercializando o litro da gasolina comum por R$ 4,69. É o menor valor encontrado entre Colatina e a Grande Vitória, hein? Eu fiz esse percurso. No bairro Aribiri, em Vila Velha, há 2 postos próximos, na Avenida Carlos Lindenberg, onde o litro de gasolina com a bandeira Ipiranga pode ficar em R$ 4,67, mas somente no pagamento por aplicativo. No posto João Neiva, o diesel sai por R$ 6,19, ok? A pesquisa informal foi realizada no sábado e domingo, dias 8 e 9 deste mês de outubro, ok? E eu quero falar de Colatina. Colatina está muito caro em relação a esses valores. Olha, na região central de Colatina está saindo o preço mais em conta por R$ 5,25 no posto Anacleto, que fica no bairro Carlos Germano Naumann. O menor preço, R$ 5,25, e no posto Baunilha, no distrito de Baunilha, em Colatina, sai por R$ 4,69, assim como no posto João Neiva, fica a 50 quilômetros de Colatina, R$ 4,69 o litro da gasolina. Tem que baixar em Colatina também, né? Aqui na zona urbana. Agora vamos à pesquisa informal de preços turismo. Você gosta de turismo? Pois é, viagem de Colatina para a Grande Vitória pode variar de R$ 53,42 até R$ 67,46. Eu mesmo fiz a experiência. Uma viagem de Colatina para a Grande Vitória pode custar até R$ 67,46. Este é o valor que foi cobrado da rodoviária de Carapina, na Serra, até Colatina, às 8 horas de segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, em ônibus executivo, horário ordinário, na linha Vitória-Ponto Belo.
Fazendo viagem inversa com a baldeação em ônibus convencionais com ar-condicionado, o custo foi bem menor, R$ 53,42. Esse total foi de uma viagem de Colatina até a rodoviária de João Neiva, no sábado, dia 8, às 5 horas e 20 minutos da manhã, que saiu por R$ 22,54. E de João Neiva para a capital Vitória, ficou em R$ 30,88. Portanto, né, bem menor o valor com essa baldeação, R$ 53,42. Alimentos, pesquisa informal de preço. Olha, você gosta de fazer bife rapidamente? Bife próprio para hambúrguer, aquele bife bovino redondinho, próprio para o hambúrguer, da marca Império. O menor valor que eu encontrei aqui em Colatina foi 97 centavos. É o bifinho com 56 gramas. Foi no supermercado Extra Bom, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Colatina. De quinta-feira, 13 de outubro, às 19 horas, haverá celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. Olha, a Secretaria Paroquial funciona de segunda às segundas-feiras, das 13 às 18 horas. E nos outros dias, das 8 às 11, das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas. O telefone para mais informações é o 0 Operadora 27 2102 5010. Você pode ligar, então, para saber mais informações sobre missas, horários, presidentes das celebrações. E eu tenho aqui também o telefone da paróquia Santa Clara, bairro São Vicente, 99934 5155. Vale dizer que é a paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa todos os dias, de segunda a sábado às 7 horas e domingos às 8 horas. O telefone é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, do bairro São Silvano, zona norte de Colatina, é o bairro mais populoso. O telefone é 99507-2251. Vamos falar dos famosos agora? Está na hora de falar dos famosos. Deixa eu ver se está. Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Ah, sim. Vamos falar dos famosos. Patrícia Bravanel, né? Continua apresentando o programa Silvio Santos. Eu pensei que no último domingo ela, né, ia deixar o comando para o seu pai, mas foi ela que apresentou. Ela está muito bem. Parabéns, Patrícia. A filha número 4 de Silvio Santos se desincumbiu muito bem na apresentação do show do pai no SBT no último domingo, dia 9 de outubro de 2022. Ela esteve muito bem, demonstrando, olha só, eu assisti alguns quadros, hein? Ela esteve muito bem, demonstrando que aprendeu bastante desde os primeiros tempos em que foi introduzida por Silvio Santos no meio artístico. Longe das comparações, mas ela às vezes agrada até mais do que o próprio Silvio, né, pela maneira mais cortês de se relacionar com o público, de lidar com o público, com os convidados, né, mais amável. Os quadros que relembram o antigo Qual é a Música foram instigantes no show dominical, assim como o jogo das 3 pistas. Nesse jogo compareceram 2 jovens que têm um podcast, né, parece que é Podpah, muito bom. Parabéns, Patrícia, parabéns, o Silvio Santos. 2 grandes nomes do nosso mundo artístico. Agora eu quero falar sobre eleições 2022. Eu vou falar sobre o vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro em sua candidatura à reeleição, né? Olha, o vice da chapa do presidente Jair Bolsonaro é Braga Neto. Ele é general e doutor em planejamentos militares. Eu tenho aqui um currículo resumido, informações pessoais sobre o general. Walter Souza Braga Neto é o nome completo. General do Exército Brasileiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais,
onde nasceu em 11 de março de 1956. Formação acadêmica, olha, curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, turma de 1978. Entre os diversos cursos militares, destaca-se o curso de Educação Física da Escola de Educação Física do Exército, Rio de Janeiro, capital, e o curso de Guerra na Selva, do Centro de Instrução de Guerra na Selva, Manaus, Amazonas. Ele também tem curso e formação em Mestre de Operações Militares, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, ESAL, 1988. E é doutor em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares, do curso de Altos Estudos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, ESEM, 1994. Tem mais ainda, hein? Curso o que não falta na vida do general. Pós-graduação em Gestão Estratégica da Informação pela Fundação Getúlio Vargas, 1999. Pós-graduação no curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, 2006. E tem muita experiência profissional. É um bom, um grande vice-presidente para Jair Bolsonaro na disputa da reeleição no dia 30 de outubro. O general Braga Neto foi assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República na estruturação e implantação do Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM-CIVAM, entre 1997 e 1999, chefe do Grupo de Observadores Militares na Autoridade Transitória das Nações Unidas no Timor-Leste, o ano 2000, Sênior Regional Military Observer, adido de Defesa e do Exército junto à Embaixada do Brasil na Polônia, em Varsóvia, 2005 a 2007, adido do Exército junto às Embaixadas do Brasil nos Estados Unidos da América e no Canadá, em Washington, D.C., 2011 a 2013, coordenador-geral da Assessoria Especial para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, Rio, 2016, 2013 a 2015, comandante da 1ª Região Militar de 2015 a 2016, coordenador-geral de defesa, olha esse cargo de grande responsabilidade, hein? Coordenador-geral de defesa de área dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no Rio, 2016, comandante militar do Leste, 2016 a 2019, interventor federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro em 2018. Lembram quando ele foi interventor? O chefe do Estado-Maior do Exército de 2019 a 2020, nomeado conselheiro titular e integrante do Conselho Fiscal do SENAC 2021 a 2023 e foi ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, nomeado em 18 de fevereiro de 2020. Teve mais um cargo de ministro ainda, ministro de Estado da Defesa, nomeado em 31 de março de 2021. Ambos os postos aí como ministro foram nomeação do presidente Jair Bolsonaro. Parabéns, né? Um grande currículo aqui resumido, hein? Do general Braga Neto, que é o vice na chapa de Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. Agora vamos falar de emprego. Chances para trabalhar em Colatina. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, anuncia sempre oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades diversas. E o Cine intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas que estão interessadas nos profissionais. O telefone é 0 operadora 27 3721 7102. É o telefone do Cine. E o endereço físico para você comparecer, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro da cidade. Vamos falar agora de redução de preço. Olha, redução de preço do leite, R$ 4,28 eu paguei em Colatina, hein? Quem gosta então de promoção pôde comprar o leite Porto Alegre integral por R$ 4,28 o litro, a caixinha. Foi na quinta-feira, isso mesmo? Quinta-feira
6 de outubro de 2022, no supermercado Oba. Entrada pelas ruas Alexandre Calmon, Calçadão Geraldo Pereira e Germano Naumann Filho, no centro de Colatina. Olha, na maioria dos estabelecimentos colatinenses, o preço caiu, né? Está menos de R$5 o valor do litro de leite. O queijo também, o preço do queijo caiu substancialmente. Tem inclusive o queijo de soro de leite que sai por 20 e poucos reais o quilo, se você fizer pesquisa, né? Tem que andar, tem que pesquisar, tá bom? Agora eu vou falar da campanha Outubro Rosa, que já está em vigor, hein? As mulheres que têm tratamento de câncer, que têm que procurar o médico por causa desse problema, que é muito comum no sexo feminino, né? Então vamos falar sobre esse assunto. Estamos no mês do Outubro Rosa, olha aí. Então já está vigorando a campanha 2022 do Outubro Rosa em Colatina. O tema é Um Toque que Salva Vidas. A Secretaria Municipal de Saúde já iniciou o evento de prevenção do câncer de mama, que foi na Avenida Beira Rio. Na programação houve serviços gratuitos para as mulheres e também para as crianças, porque muitas dessas mulheres têm suas criancinhas, né? E elas não vão ao evento sem as suas crianças. Então, teve atrações culturais, sempre lembrando a importância da saúde da mulher. Da programação constaram ainda exposição artística com obras de pacientes oncológicos, cadastro para mamografia, orientações jurídicas, previdenciárias, recebimento de medicamentos guardados sem uso, entre outras atividades. E também, olha, outra atividade, outro evento que aconteceu foi na segunda-feira, dia 3 de outubro, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. A catedral abriu espaço, né, liberou o espaço durante a celebração para o tema ser refletido, tema do Outubro Rosa, do câncer de mama nas mulheres, né, com a participação, inclusive, de uma associação que cuida especificamente do atendimento às mulheres. E agora vamos falar de pagamento do Auxílio Brasil e também do Auxílio Gás. Começam nesta terça-feira, hein? Você recebe aí, você que está vendo o web jornal do Paulo Maciel. Pois é, se você recebe, atenção, vou passar o calendário, hein? Vou passar o calendário dos auxílios. O calendário de outubro do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, já está vigorando. O Ministério da Cidadania publicou a instrução normativa sobre o tema. De acordo com o novo calendário, os repasses no valor mínimo de R$600 por família vão começar nesta terça-feira, 11 de outubro, para beneficiários com número de identificação social, NIS, terminado em 1. Os pagamentos seguirão de forma escalonada, como ocorre normalmente, até o dia 25 de outubro. Né? Nesta data, receberão os contemplados pelo programa com final do NIS 0. Vou passar o calendário completo. Deixa eu passar para vocês. Olha, final do NIS 1, recebe dia 11 de outubro. Final do NIS 2, recebe dia 13 de outubro. Final do NIS 3, recebe dia 14 de outubro. Final do NIS 4, recebe dia 17 de outubro. Final do NIS 5, recebe dia 18 de outubro. Final do NIS 6, recebe dia 19 de outubro. Final do NIS 7, recebe dia 20 de outubro. Final do NIS 8, recebe dia 21 de outubro. Final do NIS 9, recebe dia 24 de outubro. E final do NIS 0, recebe no dia 25 de outubro. Informações do Ministério da Cidadania. No mês de outubro, além do Auxílio Brasil, será paga também mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5.600.000 famílias foram contempladas. O Auxílio Brasil, por sua vez, chegou a 20.650.000 famílias em setembro de 2022,
maior patamar da história dos programas de transferência de renda nacionais, a partir de um repasse total de 12 bilhões e 470 milhões de reais. O Auxílio Brasil ele é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender a critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os dados atualizados no cadastro único nos últimos 24 meses e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases de dados federais. A seleção é feita considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual. Ok? Informação do site do Governo do Brasil, www.gov.br. Amigos e amigas, chegou o momento de reflexões. Nessa vida temos que parar sempre os nossos afazeres para refletir a respeito da vida, das nossas atitudes. Isso é importante para o emocional, para o intelectual, para o setor cognitivo da nossa mente. Então vamos lá, começando como eu sempre faço aqui, analisando o panorama que eu vejo de um modo geral na atualidade. Doutrinados renitentes. Olha, gente, eu acho engraçada essa opinião persistente de comunicadores ideologizados por uma linha de pensamento, eu acho que nas academias, nas escolas. Eu acho engraçada essa opinião e atitude persistente em defesa de mulheres afrodescendentes e do amplificado público homoafetivo, né? Amplificaram esse público para LGBT e vão por aí adiante. Olha, mulher, afro e homoafetivo, um tripé que parece imposto pela diretoria de corporações, de firmas, de mídias. Após a eleição, eu estava observando os comentários de apresentadores num canal de televisão pela internet. E eles diziam que as mulheres constituem um pouco mais que o número de homens na população do Brasil e, portanto, teriam que ser eleitas em maior número, porque iriam aprovar medidas em defesa do sexo feminino e blá, blá, blá. Gente, será que qualquer mulher que for eleita vai fazer isso? E olha, observem que tem que ter dom, aptidão, vocação. Há menos mulheres também no boxe. Vocês sabiam? Há menos. Há menos mulheres no futebol. Vocês sabiam? Há menos mulheres no combate, na guerra, no conflito, no belicismo. Há menos mulheres. Há, no entanto, mais mulheres, por exemplo, no magistério. Elas têm uma vocação para o magistério. Então há mais mulheres no magistério, muitas professoras, eu mesmo. Maioria daqueles que me ensinaram na infância foram mulheres. Então, nós temos que ver a vocação. Há mais mulheres no magistério, no balé, na ginástica rítmica, muitas na televisão, nas reportagens. Quantas mulheres aparecendo nos vídeos, gente. Não é preciso eleger mulher para se ter uma política para a mulher. Não é preciso eleger o afro para se ter uma política para a etnia. Não é preciso eleger professor para ter política para o magistério. Enfim, cada segmento social tem suas próprias vocações e aptidões.
Abri um jornal da internet e parece que faziam festa lá, por causa da eleição de transexuais, homens que se consideram mulher e se vestem como mulher. Você vê a notícia, você parece que está vendo que tem uma festa lá naquele jornal. Não sei porquê. Já há muitos homens na atualidade que não estão nem mais dispostos a se embrenhar pelo mundo da política. Tantas são as artimanhas do segmento. Imaginem as mulheres que emocional e tradicionalmente são mais sensíveis. Imaginem elas entrando nesse mundo. Na política, gente, a reputação da pessoa pode ser destruída. Não é uma atividade simples, não. Há, infelizmente, muitos que usam a política para seus próprios interesses e para isso fazem de tudo, a fim de destruir o adversário. Não é toda mulher que aguenta isso, não. Assim como muitos homens íntegros também se afastam desse mundo controverso. Até mesmo a mídia, de um modo geral, em particular a TV aberta, é avessa aos políticos, tratando a pessoa de uma maneira diferente e desconfiada a partir do momento em que ela entra para o cenário político. E olha, eu quero complementar com a Bíblia esse pensamento, essa reflexão. Somos um em Deus. Pensem bem. Somos um em Deus. A salvação, gente, vem pela graça. Todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, e nem simplesmente homens ou mulheres. Somos todos iguais, somos cristãos, somos um em Jesus Cristo. É isso que as pessoas têm que compreender. Gálatas capítulo 3, versículos de 26 a 28. E eu quero falar mais ainda. Salve-se enquanto é tempo. A salvação, como eu já disse, vem pela graça, pela fé em Cristo. Houve 2000 anos entre Adão e Moisés, sem lei. Em seguida, 2000 anos de Moisés a Jesus Cristo, com lei. De Cristo até nós, vivemos pela fé, pelo Espírito Santo, pela lei do amor. Durante 2000 anos, o ser humano não conseguiu se salvar pela lei. Ela se tornou maldição, que caiu sobre Jesus crucificado, e todos os nossos pecados foram levados por ele. E ele só nos salvou porque tinha uma coisa que ninguém tem na humanidade. Ele era sem pecado. Então ele só nos salvou porque não possuía nenhum pecado. Jesus. A lei, gente, é para julgar e julgamento é para condenar. Jesus Cristo, no entanto, veio salvar e não julgar o mundo. É uma reflexão importante sobre uma carta de São Paulo, apóstolo, aos Gálatas. E eu quero seguir ainda nesse pensamento. Deus nos fala de muitas maneiras. Na carta aos Hebreus, vemos que Deus falou à humanidade por diversas formas, em sonhos, em visões, pessoalmente, aparecendo em teofania. Deus pode aparecer pessoalmente em teofania. Pelos anjos, Deus também fala, pela natureza. Moisés subiu ao monte e Deus lhe falou. Deus falou com Jonas dentro de um peixe. Deus falou aos profetas enviando-os aos reis para adverti-los quando faziam coisa errada. Agora, Deus fala pela Bíblia o que ele quis revelar na história pelos profetas, pelo povo escolhido, os hebreus, e na encarnação de seu filho Jesus.
Então vamos pensar muito nisso, não é? E agora eu tenho aqui, depois desta reflexão sobre formas de Deus se comunicar conosco, eu tenho alguns significados e palavras que a gente ouve e às vezes não sabe o que significa. Querigma é do grego, significa proclamação, anúncio. Parousia significa segunda vinda de Jesus. Dela nos fala o apóstolo São Paulo. Jesus é a propiciação, que significa misericórdia, perdão pelos nossos pecados. Kyrie eleison. Vocês já ouviram esse cântico? Kyrie eleison. Kyrie significa Senhor, eleison, perdão. Então, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Ególatra, sabe o que significa? É autossuficiente, desequilibrado. Pessoa que se acha o maioral, é um ególatra. E há pecados na nossa vida com atenuantes, que diminuem a sua gravidade, essas atenuantes. E tem também as agravantes, que aumentam a sua gravidade. Infância. Olha, eu vou falar sobre a infância, algo que Jesus disse sobre a infância. Quem leva uma criança ao mau caminho, disse Jesus, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e atirar-se no mar. Olha, você que leva uma criança para o mau caminho, essa é a palavra dura de Jesus, hein? Pense bem no que você está fazendo com uma inocente criança. Pense bem. Vamos a mais uma reflexão, sempre aqui, passando essas mensagens para que você viva melhor, reflita com a sua vida, né? Com aquilo que está acontecendo atualmente na sua casa. É importante fazer isso. Vamos lá. Perda da vergonha. Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso e a vergonha. Como já dissera no passado o intelectual Rui Barbosa, essas pessoas desavergonhadamente fecham os olhos para a corrupção, a ladruagem, o narcotráfico e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários, interesses próprios. Pena que exista essa hipocrisia. É uma hipocrisia e é tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país e até de muitos países do mundo. Pessoas que se dizem normalmente de esquerda são declaradamente hipócritas, na minha opinião. Mente humana. Mais de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. É uma paráfrase de pregação do pastor Hernandes Dias Lopes no YouTube. Livre-arbítrio. Gostaria de falar também sobre o livre-arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, que são a nossa liberdade, vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Pense bem, então, nós temos liberdade, mas temos que saber praticar essa liberdade. Ela não pode se tornar uma libertinagem. Planos de Deus. Os desígnios, os planos, propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos, pois somos ínfimas criaturas. E uma decisão que você toma, você pode cair no buraco ou se salvar, hein? A paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que, enfim, aconteça. Um médico disse que é um estado temporário que duraria de 1 ano e meio a 3 anos. A paixão, hein? Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, para tomar a atitude de ceder à paixão. A decisão é nossa.
chatice. Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo, não tem? Tem gente metódica demais, sistemática, enjoada. Infelizmente, nós temos que falar. Deveria ser criada a Chatolândia para colocar todos os chatos extremados, a fim de que se transformem, a fim de que mudem de mentalidade, de comportamento. Deixa de ser chato, você que segue esse tipo de vida. Dê a você mesmo uma chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui e dê valor, pelo menos, à sua vida e aos dons que recebeu. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, chorava, e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo, passava a sofrer novamente, chorava e Deus se compadecia e enviava o libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente conforme o livro dos Juízes. É um ciclo, acontece até hoje. Quero falar também sobre nossas escolhas. Às vezes, o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV e ficar vendo e ouvindo um punhado de notícia ruim, ou vendo teledramaturgia do mal, novela do mal. Para que você vê essas novelas do mal, que trazem mensagens antinaturais, antifamília, antirreligião? Sai dessa. Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, tem pessoa que enche a cabeça de má notícia e coisas diabólicas. Veja um filme sobre Jesus, sobre Maria, sobre um profeta, sobre o apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro. Não tem como ficar mentalmente bem vendo coisas ruins. Tenhamos força espiritual e emocional, nos ligando, nos conectando ao eterno, ao Altíssimo, a Deus. E falar nisso, tenho aqui conteúdo de 2 cartas do pároco de Colatina, Padre José Valdecir Romão, pároco e cura da Catedral. Ele fala, por exemplo, sobre o dízimo. Vamos ver o que ele diz. Quero falar ao vosso coração agora, com carinho de pastor, sobre a força do nosso testemunho. Neste ano, com o tema Sereis Minhas Testemunhas, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado onde estivermos. Você já percebeu o quanto o mundo está precisando de testemunhas? Já dizia o Papa Paulo VI, hoje nosso santo São Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Sendo assim, todos nós somos chamados a ser testemunhas do Cristo, começando em nossa casa, na comunidade de fé, na sociedade. E como testemunhar? Falando do quanto Deus tem sido bom para você, das maravilhas que Ele fez e faz na sua vida. Temos que testemunhar o amor de Deus. Uma outra forma de ser testemunha e missionário é agradecendo a Deus com o dízimo, por exemplo. Poder se apresentar diante do altar do Senhor para dizer muito obrigado pela família, pelo trabalho, a saúde e tudo mais que Ele tem nos proporcionado, não tem preço. Como disse o Padre Zezinho em uma de suas canções, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Com o dízimo que consagramos ao Senhor Deus,
temos a oportunidade de testemunhar que somos gratos pelo muito que Ele nos tem dado. Como lemos na palavra, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 7º, saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir o seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E ele diz também, em outro texto, o assunto é muito importante para nós católicos que cremos em Deus e buscamos a nossa salvação. O dízimo. O dízimo que consagramos a Deus como expressão de nossa fé. Muitos cristãos sabem apenas que a palavra dízimo, em sua expressão linguística, significa 10%, a 10ª parte, mas desconhecem o sentido fundamental que é o da fé. No livro do Levítico, capítulo 27, versículo 30, está escrito: todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa consagrada ao Senhor. E Levítico 27, 32 diz: os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, todo 10º animal que passa sob o cajado é coisa santa para o Senhor. Reflita, qual é o seu cajado hoje? Será que é um computador? Ou uma prensa industrial? Ou o volante de um ônibus? Ou o balcão de um estabelecimento comercial? Lembre-se de que o cajado é instrumento com o qual o pastor realiza o seu trabalho. Será que você conquistou este cajado sozinho? Este emprego? Esta autoridade? Este conhecimento? Quando reconhecemos que nosso trabalho é uma dádiva de Deus e que nossas qualidades pessoais e profissionais são dons que dele recebemos, passamos a ver que dos frutos de nosso trabalho temos que devolver a Deus o dízimo em agradecimento. Esse dízimo passa então de bem material ou financeiro para uma oferta consagrada a Deus e torna-se santo, santificando também todo o restante dos frutos desse trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? A nossa sociedade coloca uma uniformidade no recebimento dos frutos deste trabalho através do pagamento em dinheiro, salário, e não mais em recebimento de bens ou produtos da terra como antes. Então mudou bastante da época antiga para hoje. Portanto, é sobre este fruto de nosso trabalho que oferecemos o dízimo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, lemos: trazei integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Nós que confiamos na palavra do Senhor, somos chamados a aceitar o desafio e fazer a experiência. Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Se você ainda não é dizimista, que tal se dar essa chance de agradecer, hein? Vamos consagrar, né, ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Isso é que é importante. Para você e sua família, rogo de Deus bênçãos e graças. É texto do padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral de Colatina. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, significa: vem, Senhor, Senhor, vem, um dia Jesus voltará e fará o juízo final. Vamos nos arrepender para ganharmos a vida eterna, o novo Éden. Senhor, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna.
Shalom, a paz.